2019 foi um ano em que a gente bateu muito papo. Como é bom falar de maternidade. Hoje, nós escolhemos a dedo os melhores momentos deste ano para compartilhar com você. Vamos rever histórias lindas de bebês prematuros, falar de crianças que dão aquele trabalhão na hora de comer. Vamos rever aquele amorzão de Dindos e Dindas com o Péricles Mendo e a Gabi Pinho. E o nosso papo polêmico sobre babás. Para fechar com chave de ouro, nós vamos rever a história do paizão e seus 20 filhos. Vamos rever? O Papo Mãe Retrospectiva 2019 está no ar. Gente, eu fui fazer uma visita para a mamãe Lara Cândido. Ela contou pra gente que na véspera da sua defesa de doutorado, o filhote resolveu nascer. Vale muito a pena rever essa história, olha só. Mãezinhas, eu vim aqui conhecer a história da Lara Cândido. Na verdade, a história dela não, a história do Joaquim. Que teve um parto prematuro na véspera da tua defesa da tese de doutorado. Conta tudo, Lara, foi isso mesmo? Foi verdade. É uma história bem maluca e não é a minha história, o protagonista realmente é o Joaquim. E é uma história que, assim, você nunca está preparado porque você conhece pouquíssimas histórias dessa até que acontece com você ou com alguém da família. Então, sempre que me perguntam, quando você perguntou, você pode participar e pode contar? Eu digo sim, porque as mães precisam conhecer essas histórias porque a gente nunca está preparado até que você conhece uma história dessas. Até pra saber que passa e que depois tá tudo certo. Exatamente. E às vezes uma pessoa já me perguntou, nossa, mas por que às vezes você posta na rede social ou porque você sempre põe a hashtag prematuro extremo nas fotos do seu filho? Porque você, é como se você estivesse expondo isso. Na verdade, não. Você tá ajudando, quando aconteceu né? comigo, a primeira coisa que a gente procurou foi saber se, e aí, o que acontece com essa criança? Ela se salva, ela vive bem depois? Sim, eles se salvam, eles ficam lindos, maravilhosos. Ele nasceu de 7 meses. Isso, ele nasceu no 3º dia do 7º mês de gravidez, no 29ª semana. Nesse caso, ele é chamado de prematuro extremo. Prematuro extremo. E, na verdade, depois foi descoberto que foi uma bactéria, era uma infecção assintomática, estava tudo bem, eu tive uma gravidez super saudável e o meu médico liberou para eu viajar. Eu viajei a São Paulo numa viagem de 2 dias, fui para minha defesa de doutorado e a minha bolsa estourou. E eu não cheguei a entrar em trabalho de parto, mas perdi todo o líquido e quando foi descoberto que eu tinha essa bactéria, então estávamos em risco de vida, tanto eu quanto o neném. E eu fiz uma cesárea imediata e ele nasceu com 1,370 kg, 37 centímetros. Você tá sempre sorrindo. Sempre. Gente, que coisa maravilhosa. Como é que você, de onde você tirava força? Você tava sempre nesse clima mesmo que a gente tá vendo aí nas fotos? Não é isso que acontece, isso que aparece aí não tem nada forçado. E as pessoas perguntavam, nossa, Lara, mas você foi muito forte, como se os protagonistas fôssemos eu e meu marido. Na verdade, forte era o Joaquim. Imagine que eu sou uma adulta. O Joaquim tinha 1 quilo e levava 2 a 3 picadas de agulha por dia. Eu só estava lá segurando a mão dele. Ele é que tinha 1 quilinho, levava 2 a 3 picadas de agulha por dia. Então, assim, é um momento extremamente difícil. Depois de 3 dias, você precisa ir para casa e o seu filho fica lá. Tem um trecho da música muito bacana que fala, essa paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu confio. Exatamente. Legal, exatamente. Então, assim, essa força vem de algum lugar. E quando você olha, teve uma situação muito difícil na UTI, um dos dias que ele fez uma baixa de saturação, traduzindo assim, ele quase fez uma parada respiratória no momento que eu estava lá. Então, assim, você pensa, eu vou me desesperar? E você diz, não, eu preciso segurar a mãozinha dele para ele sentir que a mãe dele tá aqui. Então, eu preciso ter força por ele. Então, o guerreiro é ele. Ela separou para mostrar pra gente, olha o tamanhozinho do bar e da pessoa. É de boneco. É quase um palmo, assim, né? Bem pequenininho mesmo. E tem a foto, eu não sei se vai passar, mas estava folgado nele quando ele começou a usar. Esse aqui tava folgado. Folgadinho. Deixa então uma mensagem, Lara, para todas essas mães que estão assistindo a gente, que podem estar passando por esse momento em que o filhote está na UTI ou você está em casa e o filho está na maternidade. O que você tem para dizer para elas? Olha, a primeira coisa que eu tenho para dizer é uma coisa que eu escutava muito na UTI. Primeiro parecia uma palavra solta, mas não é. Depois tudo faz sentido. A palavra do prematuro e da família do prematuro é paciência. A mãe e o pai do prematuro, eles têm que cuidar primeiro deles, porque o filho deles vai precisar quando ele sair dali. Ele vai sair, vai ficar tudo bem. Mas você cuida primeiro de você, porque seu filho está sendo bem cuidado. Então,
São dias difíceis quando você vai para casa e o seu filho fica ali. Ele fica naquela caixinha de vidro, mas ele está sendo bem cuidado. Aquela equipe está cuidando deles. Você vai para casa e você cuida de você. Vai dar tudo certo. Você confia em Deus, confia no que você acreditar. O seu filho vai para sua casa, ele vai para o seu colo, vai para o seio da sua família. Vocês vão rir disso daqui a pouco. É fé e paciência. Esse papo delicioso, meu filho, meu milagre. Hoje contou a história do Joaquim e da Lara Cândido, que é a mãezinha dele. Muito obrigada. Imagina. Você tem uma história linda, eu quero mostrar tudo para as meninas aqui. Vamos lá. Vamos. Linda, mamãe Lara, adorei contar essa história. Sabe aquela também que enche o nosso coração de muito carinho? Eu fui na maternidade Evangelina Rosa saber da experiência, ainda falando sobre prematuros, de carregar o nosso filhote assim bem pertinho da gente. São os bebês cangurus. Olha isso. Alô, mamães! Eu tô aqui em um espaço que emana amor e principalmente muito aconchego. É a maternidade Dona Evangelina Rosa e eu tô no espaço Método Canguru. Essa mãezinha gostosa aqui é a Andréia, que é a mãe do Azaf. E conta pra gente a sensação e o que você sente quando você tá nesse métodozinho canguru. Bom, quando a gente está no método canguru, o que a gente sente é esse aconchego, né, de poder estar pertinho com o bebê. A gente sente que o sentimento de mãe e bebê fica mais próximo, eles ficam mais calmos, eles se sentem mais acolhidos e a gente pode cada vez ficar mais pertinho deles e conhecer eles cada vez mais assim. Doutora Lia, conta pra gente, o que é exatamente, doutora? Então, o método canguru é um método de atenção humanizada ao recém-nascido prematuro, certo? Então, assim, através desse método, o bebê ele é beneficiado de várias formas. A posição canguru, o nome do método vem da posição canguru, que é o bebê nas mães que nem eles estão aqui, pele a pele com a mãe, o bebê tem que ficar sem roupa, em contato pele a pele com a mãe ou com o pai, tá? E aí, através desse contato, o bebê recebe inúmeros benefícios. Ele previne a apneia, que às vezes o bebê prematuro ele esquece de respirar. E aí, com a respiração da mãe, ele lembra que ele tem que respirar. Favorece o ganho de peso, a amamentação, o desenvolvimento neuromotor do bebê, o vínculo com a mãe melhora também. São alguns dos benefícios que o método proporciona para a criança. Doutora, e aí tem aquele período que o bebê precisa ficar na incubadora, né? Como é que funciona isso? Ele tem um momento de ele sai da incubadora e fica com a mãe, depois volta para a incubadora. Como é que funciona essa maneira? Daí depende muito da condição do bebê, tá? Porque assim, uma função muito importante também do canguru é manter a temperatura do bebê. Quando o bebê tá no canguru, previne a hipotermia, que é a queda da temperatura. Muitas vezes, quando ele está na incubadora, ele sai, vem pro canguru e depois vai para a incubadora de novo. E muitas vezes ele pode ficar só no canguru e não precisa da incubadora. A Dona Deus é a mãezinha da Maria Eloá, que também está aqui no método canguru. Conta pra gente um pouco dessa sensação. A sensação para mim está sendo muito boa, essa experiência, porque no meu tempo, que eu tive meus 2 filhos, não era assim. Aí hoje em dia mudou tudo e então eu tô adorando esse canguru. Muito bom mesmo. Muito bem, tá aí. Eu quero ter também essa experiência. Eu tô aqui só babando, vendo com as mães. E eu pedi pra doutora Lia para poder também ter essa sensação de participar do método canguru. Vamos lá? Gente, a sensação é uma das mais deliciosas desse mundo, de amor, de aconchego. Eu peguei emprestado um bebezinho aqui lindo, maravilhoso. E tá aqui, ó, essa paz que a gente sente em segurar é perfeita, é maravilhosa. Recomendo a todas as mães. Tem alguém chupando o dedinho aqui, não tem? Sim, amor. Que gostosura, gente. Gente, essa foi uma das experiências mais incríveis, a sensação que a gente tem de ter aquele bebê tão pequenininho assim, sentindo o nosso calor, de sentir o nosso coração batendo junto com o dele.
É muito incrível. É claro que quando a gente fala de bebê recém-nascido, a gente lembra imediatamente da Espaço Nascer. Se você está gravidinha, 2020 tem aquele presentão que você vai ganhar, então não esquece, passa lá na Espaço Nascer. Uma coisa muito interessante, eu adoro de lá, é porque as meninas são consultoras e acabam virando nossas amigas. Eu lembro muito quando eu estava grávida, eu chegava lá e elas tinham toda a paciência em me explicar o que era cada um daqueles itens. Elas foram me ensinar o que era um dorsal, o que era pagão e vários outros termos. Elas me orientaram, tipo, Aline, olha, você não precisa comprar tantos sapatinhos assim, o pezinho do bebê cresce rápido. Então, assim, eu fui muito bem assessorada, eu comprei aqueles itens que eu realmente precisei, porque tem todo um carinho envolvido. A Espaço Nascer é dedicada a seu bebê. Lembrando que tem Espaço Nascer no Homero Castelo Branco, em todos os shoppings da cidade. Tem agora a caçula lá em Timon, no Cocais Shopping, e lá em Caxias, no Maranhão, no Caxias Shopping, tá bom? Vamos agora falar, gente, sobre constipação. Quem é que passa por isso aí com o seu bebê? Olha só essa matéria, é hora do nosso quadro Chama o Doutor. Chama o Doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Mais dúvidas com a doutora Isabel Marlúcia. Dessa vez vamos falar sobre constipação, prisão de ventre. Aquele bebê que tem dificuldade de ir ao banheiro. Doutora, prisão de ventre é sempre sinal de uma alimentação incorreta? Não, ela pode ser patológica. Existem algumas patologias que os bebês têm, gastrointestinais, que podem dar constipação. Mas assim, no geral, se você tem uma criança que já, por exemplo, já está na dieta, que não é só aleitamento materno, ela tem que ter uma regularidade. Porque com aleitamento materno, o bebê pode passar 10 dias sem evacuar e não é considerado constipação. 10 dias, doutora? 10. Pode e é normal? E é normal. É normal. Um bebê, ele, por exemplo, se ele está em aleitamento exclusivo, ele pode passar 10 dias sem evacuar, ele está tranquilo, suga bem, choraminga, mas suga bem, está bem, não tem com o que se preocupar. Agora, se o bebê já está em dieta, outra, tipo sopa, frutas, ou se ele está em fórmula, aí o bebê... Fórmula prende, doutora? Prende. Por isso que existem fórmulas, né, que são fórmulas com probióticos, pré-bióticos, para ajudar o bebê a evacuar. E a constipação na criança, se a criança realmente tiver uma constipação grave ou moderada, pode levar a algumas alterações intestinais que no futuro pode repercutir de qualidade de vida desse bebê. Pode ter sangramento, pode eventualmente numa gravidade, uma coisa mais grave, fazer fissuras, então é muito grave a constipação. E que geralmente a gente consegue controlar com a ingesta boa de fibra, com as frutas. Sim. E Ameixa, mamão, manga, abacate, batata doce, abóbora, tem vários. E se isso não funcionar, existem as fibras que você pode acrescentar ao bebê e aumentar a ingesta hídrica. Aquele pozinho, né? Exatamente. Aquele pozinho amara. Pode usar ele à vontade, doutora? Pode, não tem problema nenhum. Pode usar cronicamente, como a gente diz, muito tempo, sem nenhum problema. Até você educar o seu filho numa dieta boa, para que assim a própria dieta faça com que o seu bebê tenha regularidade intestinal. Mas é muito importante. Beijo, maravilhosa. Muito obrigada por essas informações. Essa doutora Isabel Marlúcia, que é pediatra, neonatologista e um amor de pessoa. Chama o Doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Ai, maravilhosa, doutora Isabel Marlúcia. Muito obrigada. Próximo bloco a gente volta para rever mais momentos maravilhosos de 2019. Fica aí.